Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, Luiz Inácio e Arthur Lira conversaram sobre a articulação política dentro do Congresso Nacional, a famosa fanfarronice parlamentar que se instala com a MP dos ministérios e também com o marco temporal. A crise política, longe de ter sido sanada com o novo pacto eleitoral estabelecido no ano passado, na verdade se agrava no governo de turno do oportunismo. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso espectador, acerca das notícias mais relevantes. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite também para acompanhar o nosso podcast disponível no Spotify e também em outras plataformas de streaming. E, aliás, aproveite também para contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através do nosso Catarse ou do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que a gente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao episódio de hoje. Bom, nesta manhã, o Luiz Inácio se reuniu com os ministros da Casa Civil e também com o ministro das Relações Institucionais e com o líder do governo na Câmara. E, além disso, ele conversou por telefone com o Arthur Lira sobre os problemas de articulação política do governo dentro do Congresso e, principalmente, acerca do marco temporal, da aprovação do marco temporal e também da votação da MP dos ministérios, que seria votada, inclusive, nessa quarta-feira. Tanto a aprovação do marco temporal quanto a mudança nos ministérios do governo Lula demonstram já uma fragilidade e uma instabilidade que tem ganhado forma nessa persistente e crescente crise política que assola o nosso país. Fato é, por exemplo, a título de exemplo, que para conseguir algum arremedo de governabilidade, o senhor Luiz Inácio recorreu ao tão criticado orçamento secreto, cuja ojeriza durante a sua campanha eleitoral, prometendo fazer diferente do que o capitão do mato Bolsonaro fez, ele, na verdade, se utilizou desse orçamento secreto para comprar apoio parlamentar, que demonstra já um enfraquecimento da sua governabilidade, ou seja, foram só bravatas que ele fez durante a sua campanha eleitoral. E só nesses 5 primeiros meses já foram destinados cerca de 9 bilhões de reais do orçamento secreto para emendas parlamentares que se somam ao montante de 46 bilhões de reais que foram destinados aos parlamentares só nesse ano de 2023. E o governo do oportunista Mor faz uso desse montante de dinheiro para comprar apoio parlamentar para fazer passar a sua agenda política reacionária sem grandes desgastes. E é justamente essa compra desavergonhada de apoio parlamentar desse dito centrão e de setores mais reacionários do Congresso que justamente azeitam as engrenagens desse velho Estado reacionário e também dessa velha democracia falida. E o atual governo se vê diante de um impasse, porque para garantir a sua estabilidade, ele tem cedido cada vez mais aos interesses desse dito centrão e buscado controlar os desgastes já aparentes na sua governabilidade, que em menos de 6 meses já tem demonstrado graves sinais de fragilidade, e também de controlar ali a divisão política que tem cerceado o seu meio, principalmente na sua base política. E com isso, e com essa crise econômica e política galopante no nosso país e com essa credibilidade em xeque, ele se desmascara cada vez mais perante as massas populares porque não cumpre com as suas promessas feitas durante a campanha eleitoral, justamente porque tem cedido cada vez mais ao centrão. A gente já discutiu isso largamente nos nossos programas anteriores. Ou seja, não falta muito para que o senhor Luiz Inácio se utilize do mesmo discurso desonesto do genocida Bolsonaro para se dizer refém desse congresso de corruptos, para se isentar de qualquer tipo de responsabilidade pelo que tem acontecido contra as massas populares no nosso país e o que tem sido passado aí pela boiada que tem sido passada dentro do Congresso Nacional. Em segundo lugar, o marco temporal é um novo genocídio contra os povos indígenas,
Nessa última terça-feira, dia 30 de maio, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei 490, o chamado Marco Temporal, que é uma medida cabalmente latifundista, antipovo e que já ataca cada vez mais os precários direitos dos povos indígenas do nosso país. E esse marco temporal, em suma, é uma tese jurídica que prevê que os povos indígenas só têm direito a reivindicar as terras que consigam comprovar que ocupam desde o dia 5 de outubro de 1988, que foi quando a Constituição Federal foi promulgada. Eis aí os ditos marcos dessa redemocratização. E segundo o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, a nova lei é amplamente inconstitucional e prevê uma série de modificações nos direitos territoriais garantidos aos povos indígenas na Constituição de 1988, inviabilizando na prática a demarcação de terras indígenas. E além disso, o CIMI diz que a lei ignora a consulta obrigatória aos povos originários, escancarando as terras já demarcadas para diversos empreendimentos predatórios, como agronegócio, mineração, construção de estradas e hidrelétricas. E essa lei atinge cerca de 95% das terras indígenas, inclusive as já demarcadas. No nosso país, existem cerca de 1.393 terras indígenas e apenas 437 foram homologadas. E desse número, 871 territórios seguem com pendências para sua regularização e demarcação. E cerca de 598 são áreas reivindicadas como indígenas e que são negligenciadas qualquer tipo de iniciativa por parte do velho Estado e de suas instituições para promover algum tipo de reparação ou de demarcação ou qualquer coisa que o valha para esses povos indígenas. E por todo o país, nessa última terça-feira, esses povos indígenas se levantaram em ao menos 10 estados, sendo eles o Ceará, na Bahia, São Paulo, Maranhão, Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, no Distrito Federal e também no Mato Grosso, também no Rio Grande do Sul. E esses protestos que aconteceram, na verdade, tudo isso que tem acontecido, esse marco temporal demonstra como esse governo ele está comprometido de cabo a rabo com o latifúndio no nosso país. Ele vai passar a boiada, vai expandir a fronteira agrícola, vai para cima dessas terras indígenas e a questão indígena é uma questão altamente vinculada com a questão agrária no nosso país, não tem jeito, é uma questão que se resolve tal como os camponeses pobres têm resolvido no nosso país, é uma questão que se funde, porque o latifúndio tem expandido as suas terras, o seu domínio para cima das terras dessas populações indígenas, desses povos indígenas, da população camponesa também. Então, é uma luta muito importante que tem sido deflagrada. Esses protestos demonstram o nível de resistência dessas populações e dessas etnias no nosso país, que é muito importante. Em São Paulo, a polícia de Tarcísio promove agressões contra idosos de 80 anos e seus familiares. Nessa última terça-feira, também, dia 30 de maio, agentes da Polícia Militar espancaram uma família de trabalhadores, inclusive uma idosa de 80 anos, com um soco no rosto em Igaratá, no bairro Água Branca, no interior de São Paulo. Os policiais haviam sido acionados pela própria idosa que foi vítima das agressões devido a uma briga entre os vizinhos. Imagens gravadas pela família de Vilma, que é a idosa agredida, mostram os policiais dando socos e chutes nos filhos da idosa, que já estavam imobilizados e algemados. E para tentar impedir as agressões dos PMs, a senhora de 80 anos deu um tapa no policial Kleber Freitas, que acerta com socos no rosto a idosa e a derruba no chão. E questionado pela família sobre a agressão à idosa, o PM respondeu que a senhora o agrediu primeiro. E a família ainda relata que Vilma é deficiente auditiva, ou seja, demonstra, escancara o quanto que essa polícia, a polícia de qualquer estado do nosso país, serve aos interesses das classes dominantes, serve a não proteger, não é braço forte, mão amiga, coisa nenhuma. É sim para reprimir, para promover a mais brutal opressão e repressão contra as massas populares de trabalhadores no nosso país. E é uma vergonha isso que tem acontecido. E o que aconteceu com essa família de trabalhadores não é muito diferente do que acontece em operações policiais nas favelas cariocas e em outras favelas ao redor do nosso país.
Ou seja, é uma política desse velho Estado promover essa brutal repressão para cima das massas populares. E por fim, lá em Rondônia, camponeses são alvos de ataques de pistoleiros em Theobroma. E segundo denúncias da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, no dia 26 de maio, camponeses da área Terra Prometida em Theobroma foram alvejados por cerca de 10 pistoleiros. 2 pessoas foram baleadas e outros camponeses tiveram de largar as ferramentas de trabalho e abrigarem-se na mata para não serem assassinados. Esse é o 3º ataque contra a comunidade em menos de um ano. E de acordo com os camponeses, os pistoleiros invadiram acampamentos enquanto as famílias trabalhavam e iniciaram os disparos logo que entraram na área. 4 camponeses que refugiaram-se na mata ficaram escondidos, até serem encontrados por outras famílias já na parte da noite. E a terra prometida, essa área, é fruto de uma ocupação do latifúndio Fazenda Bom Futuro. E segundo os camponeses, a fazenda está relacionada com a família de Alex Testoni, que é ex-prefeito da cidade rondoniense de Ouro Preto do Oeste. E as famílias que reivindicam a terra afirmam que nada era produzido nos 1.238 hectares de terra, agora ocupados e voltados para a produção camponesa. Ou seja, em menos de um ano, essas famílias sofrem o seu 3º ataque. Em julho do ano passado, 82 famílias desse acampamento foram expulsas dessa área e tiveram suas casas queimadas após um ataque de pistolagem. Ou seja, são recorrentes esses ataques de pistolagem lá em Rondônia, como nós sempre noticiamos no nosso portal. E não é por acaso. Rondônia é um estado que tem muita luta camponesa, inclusive muita luta indígena. São áreas, na verdade, que esses camponeses, essas populações indígenas também, ocupam para poder produzir o seu justo direito à terra para quem nela vive e trabalha, e tem sido alvo dessas ações de pistolagem a mando desses latifundiários que avançam para cima da terra desses camponeses pobres e também dessas populações indígenas, como a gente falou no tópico anterior. Ou seja, a luta camponesa, ela avança no nosso país. Rondônia, por exemplo, como a gente já noticiou largamente no nosso portal, foi palco de grandes ocupações de terra e de tomada de terra nos anos de 2020 a 2022 e também tem sido alvo de grandes ataques desses latifundiários que têm total respaldo do governo federal, do governo de Rondônia, uma vez que eles nem mencionam esses ataques feitos às populações camponesas e abrem aí as porteiras para esses latifundiários. Bom, esse foi nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no nosso programa de amanhã. Postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.